Ahí vamos de vuelta. Es la primera vez que está por hacer un vivo nuestro disertante, así que bueno, un poquito de paciencia. ¿Cómo va, Silvia? Un poquito de paciencia con el disertante porque nunca hizo ningún vivo en Instagram y bueno, así son las cosas cuando nunca se han hecho, digamos, es un momento de aprendizaje. Así que bueno, vamos de vuelta a ver si pudo haber comprendido. Ahí está. Muy bien. Ahora lo invito. Así que, ¿cómo vas, Ile, de vuelta? Este, Hola, ahora sí, ¿cómo estás, Aldeído? ahora sí. Muy bien. Estaba comentando un poquito que paciencia, porque você no fala español y es la primera vez que estamos haciendo un vivo, así que bueno, este, Sí, voy a presentar quién sos a vos, Aldeído Vilanova. Él es máster en servicio social, es licenciado en servicio social, es investigador en el área de derechos humanos, es asistente social del Tribunal de Justicia de San Pablo de Brasil, también es director, secretario primero de la Asociación de Asistentes Sociales y Psicología de San Pablo y es coautor de un libro que se llama Mujeres Negras, que es lo que vamos a hablar hoy, historias de resistencia, coraje y superación de su difícil trayectoria de vida en la sociedad brasilera. Oi, Aldeia, oi. Olá. no sé si quieres decir algo más de vos. Não, eu só quero dizer que agradecer ao convite para participar dessa live, né, desse encontro virtual aqui. Saudar os nossos irmãos brasileiros e os nossos irmãos argentinos e demais telespectadores aí que estão nos vendo por aqui pela internet e dizer que é um prazer poder estar aqui e compartilhar com todas e todos um pouco do que eu tenho estudado, do que eu tenho pesquisado, das atividades que realizo por aqui, por São Paulo. Claro. Y contanos, Aldeo, ¿cómo escribiste este libro? ¿Cómo surge escribir Mujeres Negras? Ok. A ideia de escrever sobre mulheres negras surgiu da minha inserção no movimento negro, né, movimento organizado negro aqui do Brasil, de São Paulo especificamente, em 2001, quando eu ingressei no ativismo do movimento negro. E daí, com o meu ingresso na graduação, eu via a necessidade de discutir as questões raciais de uma forma mais organizada, científica, não apenas no movimento, né? na militância, no ativismo, mas de uma forma acadêmica. Né? Então, a ideia de falar de mulheres negras é por entender que esse segmento populacional no nosso país, né, aqui no Brasil especificamente, que é onde eu estudei, que é algo ainda muito presente, né, a discriminação, as relações de gênero no Brasil, elas são muito díspares e quando se trata da questão racial, isso piora ainda mais. Então, a ideia surgiu dessa necessidade mesmo de falar sobre isso. E então, convidando a minha colega de sala, né, de turma, de curso, a gente resolveu falar sobre essa questão e até para pensar na própria dificuldade dentro da academia
para discutir essas questões, né? A gente sabe que na academia é um espaço branco, né? Majoritariamente branco, é, é, e aí, quando você vai falar sobre racismo dentro de uma universidade, você encontra uma série de dificuldades, né? Inclusive no que se refere à própria orientação do trabalho, né? Porque a maior parte dos professores não estão preparados para discutir essa questão, né? Até porque também não tiveram essa formação, não tiveram essas informações específicas de uma população que sofreu tanto durante o período histórico aí do nosso país. Então, foram várias essas dificuldades, né? É importante destacar que esse trabalho é uma primeira aproximação, né, do ponto de vista acadêmico, para discutir a questão racial. Então, o trabalho foi feito em 2000 foi concluído, né, em 2010. Então, de lá para cá, muitas coisas também já mudaram. Eu, como pesquisador, também já evoluí bastante, já adquiri novos conhecimentos. Então, é importante a gente ter esse olhar para esse trabalho, para esse livro, como um momento inicial mesmo de pesquisa, e que a gente teve a honra, né, e o prazer de poder transformá-lo numa publicação Claro. que pôde ser disponibilizada via internet, que pôde ser impressa, que pôde chegar às pessoas que realmente a gente precisa, porque de nada adianta a gente pesquisar na academia e esses conhecimentos ficarem presos numa prateleira da biblioteca da universidade, né? O mais importante quando a gente produz qualquer tipo de conhecimento, qualquer pesquisa, é que ela se democratize, que ela seja inserida no cotidiano das pessoas, né? E uma das preocupações que nós tivemos quando fizemos esse trabalho foi procurar se utilizar de uma linguagem simples, né? Uma linguagem que as pessoas pudessem abrir o livro, ler e saber o que estavam lendo, né? Não tentamos evitar ao máximo possível esses termos muito acadêmicos, esses conceitos muito trabalhados, que acaba dificultando a comunicação e a mensagem. Então, eu quero aqui publicamente agradecer a minha queridíssima colega que fez o livro comigo, a Edjan Alves, que é uma mulher negra, batalhadora, guerreira, que luta cotidianamente contra essas questões, né, de raça e de gênero e da sua própria condição social, né? Porque no livro a gente aponta que as mulheres negras elas sofrem um triplo preconceito, né? É o preconceito por ser pobre, por ser preta e por ser mulher. Então, acho que isso dá uma sintetizada um pouco nessa questão de como eu ingressei de cómo surgió la idea de escribir ese libro. Bien. Y la otra pregunta, me voy a poner como estudiante, te voy a preguntar si vos escribe sobre negros y no sos negro, digamos. ¿Qué hay ahí, digamos, vos tenés una historia familiar conocida? Então, eu tenho minha história familiar é de um garoto pobre, né, do interior do Brasil, do Agreste pernambucano, que a gente chama aqui, que é uma outra região que não é esta de São Paulo, né, onde eu estou atualmente. Eu sou de uma outra região, lá do Nordeste do Brasil, onde os índices de pobreza são maiores, né, onde a vida cotidiana das pessoas que vivem naquela região é bem mais difícil, né, por muita falta de políticas públicas, entre outras questões. E então, esse histórico, acho que talvez foi o que tenha me despertado, né, pensar nas pessoas que, de alguma forma, são oprimidas, vivem
situações de muita dificuldade, e de alguma forma eu me identifiquei com essa questão racial, inclusive buscando nas minhas origens, né, na minha árvore genealógica, entendendo que a minha família é formada por negros também, né? Então, a minha descendência negra, ela também é muito forte, negra e índia, né? Então é muito forte. E talvez isso tenha feito com que eu pudesse me identificar com essas questões e a partir desse conhecimento, desse envolvimento com o ativismo do movimento negro, eu tenha despertado em mim essa consciência racial e buscado trabalhar isso de uma certa forma, tentar contribuir de alguma forma para essa população com pesquisas, com estudos, com descobertas sobre essa população que, infelizmente, é sempre colocada à margem, né? Então, uma outra dificuldade que, por exemplo, a gente encontrou para fazer essa pesquisa foi materiais que tratassem da temática, né? É muito difícil a gente encontrar. Hoje a gente encontra bastante coisa, mas a época quando eu fiz, havia há ainda, menos, mas ainda há uma dificuldade muito grande da gente encontrar material bibliográfico que fale sobre essas questões, né? E especificamente quando a gente vai falar de raça e de gênero, a gente tem uma bibliografia, uma literatura ainda muito, muito escassa, né? Muito pequena para trabalhar essas questões. Aldeiro, una pregunta. ¿Cómo vive esas mujeres que você encontró en la pesquisa? ¿Cómo vive? ¿Qué siente ser negra? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Qué es lo que vos encontraste ahí en esa pesquisa? Tá. Olha, quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente estava discutindo que sujeitas a gente ia pesquisar, né? Então, a gente queria entender o nosso grande problema era pensar em mulheres de origem pobre, que durante a sua história de vida, ela conseguiu ascender de alguma forma, economicamente, politicamente, teve uma ascensão. Ela conseguiu um lugar de destaque na sociedade onde ela vive, no local onde ela vive. E a ideia era entender qual foi o percurso que essa mulher percorreu e o que contribuiu para que ela conseguisse essa ascensão. Então, essa era a grande questão da nossa pesquisa. E aí, a hipótese é que a educação teria sido a grande mola propulsora dessa ascensão. E, de fato, a nossa hipótese ela foi confirmada. A educação teve um papel fundamental na vida dessas mulheres. Elas puderam, a partir do momento que elas conseguiram acessar a universidade, por exemplo, elas puderam acessar outros caminhos para a sua vida, né? Elas conseguiram, de alguma forma, alterar o destino que estava colocado ali diante de tanta precariedade, de tantas dificuldades que elas encontravam. Então, a gente encontrou mulheres que sofriam racismo desde a sua tenra idade, desde pequenininha, né? Da própria família, inclusive, né? Família mesmo, muitas vezes ela oprime, né? A família, infelizmente, ela nem sempre é um lugar seguro, né? Muitas vezes a própria família, o ambiente familiar, ele é muito hostil, ele é muito difícil da gente viver. E a gente teve mulheres que sofriam racismo na sua própria família. A gente tinha mulheres que precisavam criar seus irmãos,
né, para poder a mãe ou o pai poder sair para trabalhar. Mulheres que tiveram que trabalhar muito cedo, né? Então, mulheres que, se, uma delas, por exemplo, aos 10 anos de idade, ela já era empregada doméstica, né? Uhum. Ela então, isso é muito comum aqui no Brasil, especialmente lá no Nordeste, né? As crianças, desde cedo, elas já começam a trabalhar, fazer trabalhos domésticos em casa, criar seus irmãos, para que a família possa sair e trabalhar fora, né? A gente teve mulheres que começaram a estudar, mas tiveram que parar a escola, parar de estudar, porque precisava ficar em casa com esses irmãos. A gente teve mulheres que vendia doces no, na faculdade, na escola, para poder garantir um dinheiro para pagar a sua faculdade. Então, assim, são histórias muito potentes, muito fortes. São mulheres que elas desafiaram a sua vida, né? No sentido de poder criar estratégias de superação dessas desigualdades. Uma preocupação que nós tivemos quando fizemos o trabalho era tentar mostrar histórias que fossem histórias de sucesso, histórias que fossem que tivessem tido um resultado positivo. A gente entende que essas histórias que a gente conta no livro, elas são histórias, são exceções. Elas são histórias assim que dá para você contar nos dedos, porque a grande maioria absoluta não tem esse mesmo desenrolar, né? Esse mesmo desfecho. A grande maioria das histórias que a gente sabe, elas param no meio do caminho por essa série de questões objetivas que são colocadas no caminho, né, dessas mulheres. Mas a ideia da gente era poder mostrar, de alguma forma, essa possibilidade. De mostrar, de alguma forma, que é possível. Embora sabemos e temos consciência que é muito difícil. Mas a ideia era que a gente pudesse mostrar algo positivo, até para inspirar outras mulheres negras, inspirar outras mulheres a buscar formas alternativas, mostrar para elas alguns exemplos, mostrar para elas algumas situações que ocorreram na vida dessas mulheres e que, de alguma forma, isso pudesse motivar essas mulheres que estivessem lendo o nosso livro, né? Então, a ideia basicamente é essa. Então, a gente tem histórias de mulheres que sofreram violência doméstica, mulheres que sofreram violência sexual, mulheres que... São oito mulheres. São histórias de 8 mulheres. E cada história, cada mulher, daria um livro independente, né? Então, de tão rica que é a experiência de vida, a história de vida dessas mulheres. Daria, para cada mulher daquela que a gente entrevistou, daria um livro bem grande. Mas como nós tínhamos as nossas limitações de um trabalho acadêmico, a gente teve que fazer algumas escolhas para poder estudar, né, para fazer o nosso trabalho, mas elas apontam questões que dariam teses de doutorado, de pós-doc, daria para escrever muita coisa sobre essas mulheres ainda, porque são histórias que realmente mexeram com a gente, né? Quando a gente entrou em contato com a vida dessas mulheres, com o cotidiano dessas mulheres, e de tudo que elas sofreram, de tudo que elas superaram para estar no espaço onde estavam, né, onde conseguiram chegar, então foi muito para nós, né, especialmente eu creio que para elas também foi um momento de muita
de muito aprendizado, de muita sensibilidade, porque quando elas falavam sobre suas vidas, elas, elas reviviam, elas revisitavam esse passado, que apesar de tão difícil, elas colocavam sempre como algo que foi necessário passar e que estavam felizes por terem conseguido essa ascensão, esse lugar na sociedade que ocupam hoje, né? Então são mulheres de destaque na política, são mulheres de destaque nos movimentos, são mulheres incríveis, são mulheres fantásticas. Así, Gilma es una mujer que inspira. Mariel, a partir de su asesinato, creo que ha inspirado este movimiento de mujeres negras ahí en el Brasil, por lo menos es la noticia que a nosotros nos llega. Eh, ¿Cómo es la historia del Brasil respecto al negro? Digo, ¿eso ustedes lo estudian en la escuela primaria, en la preparatoria, en dónde? ¿En la universidad? Digo, ¿cuál es la historia negra que se cuenta de Brasil? Porque cuando uno va a Nordeste, se encuentra con loiras, digamos, se encuentra con rubias, gente blanca, digamos, no es el brasilero negro, digamos. Sim. A história do negro no Brasil, ela é uma história muito complexa, né? Bom, o Brasil foi o último país a abolir a escravização, né, de negros. Foi o último país a abolir. E essa abolição, ela não veio... A gente fala que é uma falsa abolição, né? Porque, na verdade, ela não veio acompanhada de políticas que pudessem respaldar, que pudessem atender a população negra recém-liberta, que estava escravizada, e que a partir do dia 14 de maio, a abolição foi aqui no dia 13 de maio, né? Que a princesa Isabel assinou uma lei que só tem um único artigo e pronto, não tem mais nada. Ela assinou essa lei no dia 13 e no dia 14 os negros estavam expostos, né, jogados à sua própria sorte. Na verdade, não era nem a própria sorte, né? Era a um sistema inclusive um sistema jurídico, legal, que excluía definitivamente os negros de qualquer vida em sociedade, né? Condenava os negros e negras naquele momento a viver uma vida marginalizada, a viver uma vida sem nenhuma perspectiva, sem nada, né? Então, não houve uma política de reparação, não houve uma política que oferecesse, que garantisse aos negros uma vida minimamente digna, né? Esses negros, se antes eles tinham a senzala e os restos de comida da Casa Grande para se alimentarem, a partir do dia 14 de maio eles não tinham mais nada, porque a grande maioria teve que sair, né, das senzalas onde viviam, dos lugares onde viviam, das casas grandes, e ficaram simplesmente jogados, né? Então, a história do negro no Brasil, ela é uma história muito... Não só no Brasil, né? Eu acho que a história do negro, de uma forma geral, ela é muito horrível. Mas no Brasil, onde a gente está, a gente sabe de como as coisas se deram, né? Então, e isso trouxe uma série de particularidades para a nossa população, né, negra brasileira. Porque ao mesmo tempo que libertavam, entre aspas, né, os negros
do nosso país, havia uma política de incentivo à imigração, né? Então, de certa forma, a imigração ela trouxe um contingente muito grande também de pessoas de fora, né? Especialmente da Europa, de Portugal, para cá, para o Brasil. Isso teve consequências bem complicadas. Primeiro porque essas pessoas elas vieram numa condição de imigrante, então elas receberam terras, receberam lugar para plantar, receberam, inclusive tiveram suas passagens, né, suas despesas pagas pelo governo brasileiro para vir para o Brasil. Então essas pessoas, de alguma forma, elas ocuparam um espaço que talvez fosse um espaço onde os negros pudessem ter ocupado. E, além disso, né, se a gente for considerar a questão racial, havia essa política de imigração, ela não era uma política, vamos trazer imigrantes para cá, né? Ela tinha um objetivo, ela tinha um fim que era embranquecer a nossa população. O Brasil não era bem visto lá fora por conta da sua negritude, do grande contingente de negros que existia no Brasil. Então, ela não era. Precisávamos clarear, né, embranquecer o nosso país. E isso trouxe sérias questões, né? Se a gente for pensar a diversidade que a gente tem no país com relação à negritude, a gente se remete a esse passado, né? Esse passado imigracionista, esse passado onde esses brancos vieram, né, para cá e miscigenaram a nossa população, e essa miscigenação também era uma forma deliberada, né, para embranquecer o nosso país. E aí a gente tem hoje no país uma dificuldade enorme. Na verdade, nós não temos dificuldade. Quem tem dificuldade para dizer são os brancos, né? Então, os brancos hoje têm uma dificuldade enorme de dizer quem é negro no país. E aí a gente do movimento, a gente costuma dizer que se você quiser saber quem é negro nesse país, pergunta para a polícia. Porque a polícia, ela sabe exatamente quem é negro e quem não é negro, porque é o público preferido das forças policiais, das forças repressoras do Estado brasileiro. Então, pensar na nossa identidade hoje é pensar numa identidade que ela é diversa, que ela é múltipla, né? Em outro momento, eu falei sobre essa questão da identidade negra no Brasil, e eu gosto muito de citar o Kabengele Munanga, que ele é um pesquisador congolês, radicado no Brasil, é professor aqui da Universidade do Estado de São Paulo, a USP, e ele sempre diz que no Brasil, ser negro no Brasil é muito mais que é muito mais do que a cor da pele, né? É um posicionamento político, é um posicionamento ideológico. É você entender que mesmo você tendo a sua tez, a sua pele um pouco mais clara, você continua negro do mesmo jeito, porque você também sofre boa parte do que esses negros mais escuros sofrem, né? Então, eu gosto muito de citar ele porque isso, de alguma forma, me identifica, isso, de alguma forma, me localiza nesse espaço onde eu estou. Então, pensando na história do negro no Brasil, pensar nessa miscigenação forçada, né? Nesse histórico de violação, de violências, de escravização e de estupros, né? A gente que estuda essa questão racial no Brasil, a gente sabe do histórico de mulheres negras, né, que eram estupradas pelos seus senhores nas casas grandes, e uma série de outras questões que marcaram, né, esse passado do Brasil, um passado tão difícil, um passado vergonhoso, né? A gente costuma dizer que o Brasil
ele tem um passado vergonhoso com relação ao tratamento dado aos negros. E aí, Dario, isso tudo se mantém na contemporaneidade, né, na atualidade, de uma forma atualizada, né, de uma forma, a repressão, a escravização, a violência contra a mulher, especialmente as mulheres negras, a violência contra os negros, isso tudo ainda está presente, mas de uma forma atualizada, de uma forma moderna, de uma forma contemporânea, né? Porque se a gente for pensar na questão, nas desigualdades sociais, né? Das disparidades entre negros e brancos no Brasil, a gente vê a violência horrível que é, né? Se a gente for pensar no número ínfimo de negros que estão na universidade, e se a gente for pensar no número enorme, no número significativo de negros que estão nas prisões, né, nas penitenciárias aqui do Brasil, a gente percebe que não mudou muita coisa, apenas se atualizou, né? A violência e a opressão contra os negros, ela se atualizou para atender as necessidades dessa sociedade hoje capitalista que a gente vive, em que o individualismo e a força, a opressão do Estado contra as pessoas que, de alguma forma, não atende aos padrões que a sociedade brasileira exige, acabam sofrendo esse tipo de violência, né? Seja nas favelas, seja nas delegacias, seja na rua, quando um policial vai abordar um negro, que é muito diferente da forma como ele aborda um branco, né? Ele não chega no branco da mesma forma que ele chega num negro, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, Morumbi, que é um bairro nobre aqui da cidade, nenhum policial chega arrombando a porta da casa das pessoas. E, diferentemente, isso acontece nas favelas. Nas favelas, eles simplesmente chegam com o pé na porta, arrombando a casa das pessoas, para prender as pessoas, para questionar as pessoas. Então, há uma forma diferente de tratamento, né, o Estado trata de forma diferente esses sujeitos, né? Isso vai depender de onde ele esteja. Se ele estiver na periferia, ele é tratado de um jeito, e se ele estiver nos bairros nobres da cidade, ele é tratado de outro. Então, o que aconteceu com a Marielle, de certa forma, a Marielle e tantas outras mulheres, é que a Marielle, ela teve pelo fato dela ocupar um espaço também de destaque, né? Ela era vereadora aqui, lá no Rio de Janeiro, teve uma repercussão muito grande, porque ela era uma autoridade, né, no país, de certa forma, mas existem várias outras Marielles que morrem todo dia e que ninguém sabe, né? A Cláudia, lá no Rio de Janeiro, também é um exemplo disso. Ela foi morta, ela foi arrastada por uma viatura, colocaram ela na viatura, o corpo dela caiu da viatura e foi arrastada durante mais de 200 metros pela viatura, né? Pela pista, assim, né? O carro foi arrastando ela. E essa história da Cláudia também é uma história muito forte aqui no Brasil, e que as pessoas também às vezes desconhecem, porque a Cláudia era uma mulher simples da periferia que não tinha uma visibilidade, né? Não era uma autoridade. Então existem muitas Marielles por aí que perderam sua vida por conta esse estado policial, esse estado penal que a gente vive, esse estado que persegue negros e negras nesse país. Nós temos o caso do Amarildo também, que é um caso emblemático aqui no Brasil, que até hoje não encontraram o corpo desse Amarildo. Nós temos crianças, né, que foram mortas ou baleadas nas comunidades. Nós temos... são diversos casos, né? A Marielle é um exemplo no sentido de que ela deu visibilidade a essas questões, mas existem muitas outras Marielles que não aparecem
na mídia, que não aparecem em estatísticas, inclusive, né? Então, é como, pensando no histórico do Brasil, né, com relação ao histórico do negro no Brasil, a gente percebe que não mudou muita coisa, né? As coisas, elas só se readequaram, se, se como é que eu disse, se adaptaram, né, à nova realidade, à nossa realidade atual, contemporânea. Aldeiro, ¿y cómo se organizan las mujeres hoy? Hoy, ¿cuál es el movimiento negro que se muestra, se visibiliza en el Brasil? ¿Cuál es tu opinión? Olha, as mulheres no Brasil, eu acho que no mundo, né, as mulheres no Brasil, elas têm assumido um protagonismo incrível, né? Se a gente for reparar nos últimos movimentos que a gente teve aí da, daqui para esses últimos anos, a gente percebe que as mulheres elas têm protagonizado esses movimentos, né? Se a gente for pensar, é muito complicado isso, porque se a gente for pensar na história das mulheres, e aí para você ver como a invisibilidade, né, das mulheres ela é colocada. Porque se a gente for pensar das mulheres negras lá atrás, no período colonial, o protagonismo que elas tiveram para a própria libertação, para os próprios movimentos de libertação dos negros, né, aqui no Brasil, nos quilombos, mas isso não é falado, só é falado sobre Zumbi dos Palmares, ou outros homens que entraram para a história, mas não falam de Dandara, não falam de Acotirene, não falam de pessoas, de mulheres que estavam presentes nesses movimentos, né? A importância das mulheres, por exemplo, no comércio, na época colonial, por exemplo, que elas saíam para vender seus doces, né, junto com as crianças, as pessoas não falam muito sobre isso, né? Então há uma invisibilidade que ela é generalizada, assim, né? A gente percebe muito isso. Mas a gente tem percebido que atualmente as mulheres, atualmente não, elas sempre tiveram esse protagonismo, né? Mas ele era invisibilizado, ele era colocado de lado, porque precisava dar luz aos homens, né? A nossa sociedade machista é muito complicada. Mas eu penso que as mulheres hoje, elas exercem um protagonismo que é fundamental, assim, se a gente for reparar nas lutas das mulheres, nas lutas gerais, né, de alguma forma, as mulheres elas sempre estão em destaque, né? E no que se refere às mulheres negras, mais ainda, porque a gente sabe que foram as mulheres negras que fizeram, que foram pioneiras em vários movimentos, né? Quando a gente fala hoje no próprio feminismo, né, a gente percebe que há uma divisão entre o feminismo negro e o feminismo branco. Mas não é porque as mulheres negras se acham melhores ou isso ou aquilo, mas é porque em algum determinado momento da história, as especificidades das mulheres negras foram desconsideradas mesmo dentro do próprio feminismo, né? A Angela Davis, ela traz muito isso para a gente, né? Do preconceito dentro do próprio feminismo, porque achavam que mulher era mulher e pronto, e que as mulheres negras não tinham especificidades que a gente sabe que tem, né? Porque uma coisa é você ser uma mulher branca, outra coisa é você ser uma mulher negra. Então, e aqui no Brasil nós temos diversos movimentos de mulheres que estão desenvolvendo trabalhos incríveis, né? Nós temos exemplos de segmentos da população negra que é majoritariamente feminino. Se a gente for pensar nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, que é um espaço de resistência muito grande e que é pouco difundido, que é pouco divulgado também, né? Então, se a gente for pensar nessas casas de candomblé, né, nas casas de religiões de matriz africanas,
quem é a liderança, majoritariamente, são as mulheres, né? Tá. E por que não tem tanta visibilidade assim? Talvez Ah, por isso mesmo, né? Por ser liderado por mulheres. Então, as mulheres, os movimentos de mulheres no Brasil, cada dia tem crescido mais, cada dia tem se fortalecido. Essas mulheres têm tido é, é, sucesso nas suas empreitadas. Nós temos aqui um movimento chamado Mães de Maio, né? uhum, Que é um movimento de mães de pessoas que foram assassinados pela polícia, né? Então é um movimento muito importante. Nós temos a nossa querida a Débora, que é uma das fundadoras do movimento Mães de Maio, uma mulher negra, uma mulher também que luta diariamente contra essa violência do Estado, uma mulher que já viajou vários países levando essa mensagem de que a gente não pode mais admitir que filhos e filhas, especialmente os pretos, né, porque são essas pessoas que estão morrendo, né? Não é qualquer pessoa que eles matam, eles têm um público específico, que são as mulheres e os homens negros. Então, a Débora, ela faz um trabalho incrível, é um trabalho que tem alcançado um engajamento mundial com relação a isso, ela denunciando a violência do Estado contra a população negra, contra a população periférica, contra a população pobre. Então, são exemplos de mulheres que a gente olha e vê que bom que estamos dando visibilidade para essas mulheres, porque elas sempre estiveram na luta, elas nunca deixaram de estar na luta. O problema é que nunca foi dado o devido destaque que essas mulheres têm, que elas deveriam, né, ao menos ter. Então, eu penso que o movimento de mulheres aqui no Brasil ele é muito potente. É um movimento e que tem crescido cada vez mais, né? E por conta disso mesmo, penso que a gente tem avançado em algumas questões, né? Outras não, outras a gente ainda vive no passado, né? Nós temos hoje no nosso país um governo ultraconservador, um governo que não respeita essas pautas, né? As pautas das mulheres, as pautas dos negros, as pautas dos movimentos indígenas, que é uma outra população que está sendo dizimada no nosso país, não respeitam a pauta de reivindicações desses segmentos. Muito pelo contrário. Quando esses segmentos eles exigem, de alguma forma, os seus direitos, eles são literalmente marginalizados, eles são criminalizados, eles são violentados. Então, é um governo que a gente não tem espaço para diálogo, que a gente não tem espaço para discutir diversas questões. É um governo que responde às reivindicações da população com a polícia, com bombas, com cacetetes, com tiros, e por aí vai, né? Então, infelizmente, no nosso país a gente está vivendo um momento muito difícil, e especialmente agora nessa pandemia, a gente percebe que há um movimento contrário do governante em relação às orientações da própria Organização Mundial de Saúde, né? Então, a Organização Mundial de Saúde que diz para todo mundo precisa usar máscara, ele vai lá e diz que não precisa. Ele vai lá e não usa máscara. Ele vai lá e faz exatamente o contrário. O que causa uma insegurança nas pessoas, né? Porque as pessoas elas ficam sem saber exatamente a quem seguir. Então, algumas autoridades falam que tem que usar máscara, que tem que ficar em casa quando puder, que só sai para trabalhar se puder, se não puder evitar. E aí você vê o governo dizendo o contrário. Então, a população fica perdida de alguma forma, né? A população ela fica
ela fica à deriva, né? Ela não sabe para onde vai, se ela vai para um lado, se ela vai para o outro. Isso é muito ruim, porque os números de pessoas que contaminadas só aumentam, o número de mortes só aumenta, e a gente fica nessa. Então, esse é o resultado de um governo, de um desgoverno, a gente chama aqui, né? Um desgoverno de extrema direita, um desgoverno ultraconservador, né? Com padrões de comportamento fascistas, né? Que a gente fica muito apreensivo, né, com relação a isso. Não Y, sabemos ainda onde a gente vai parar nesse processo, sabe? Mas há uma certa insegurança, um certo receio da população brasileira, que é, especialmente da população que está preocupada com direitos humanos, preocupação com a vida na nossa sociedade, né? Porque infelizmente tem muita gente no Brasil que apoia, tem muita gente no Brasil que acha que ele está certo, que ele está agindo de forma correta. Afinal de contas, foram essas pessoas que o elegeram, né? A gente também não pode negar essa grande força, uma força complicada, uma força que não traz benefício para a nossa sociedade. claro, Mas ele foi democraticamente eleito. Então, claro. é algo, inclusive, para a gente discutir que democracia é essa que a gente quer. Que democracia é essa que é capaz de colocar uma pessoa desse perfil para comandar um país tão grande como é o Brasil. Yo le escuchaba al profesor Sousa en un diálogo que vos estuviste y él decía que había que debatir la democracia porque esta democracia burguesa que se tiene en el Brasil, por ejemplo, no es una democracia para negros. Não, Bueno, isso. Exatamente. É uma democracia burguesa, né? Que a gente chama. Porque é uma democracia que não é democrática para a maioria da população brasileira. Ela é democrática para uma pequena parcela, né? Que é a parcela que detém os meios de produção, é a parcela que manda, né? Que manda nesse país, é a elite brasileira. A democracia, na atual forma que ela está para atender os interesses do grande capital, da nossa burguesia, da classe política que está aí e que grande maioria dela está comprometida com o agronegócio, né? Está comprometida com as grandes igrejas, né? Com as grandes corporações. Então, isso é muito grave, né? Eu participava outro dia de um outro debate e eu discuti exatamente isso, que a gente precisa rediscutir isso, né? Que democracia é essa que a gente está? Que democracia é essa que foi capaz de eleger um governo que só tem trazido malefícios para a grande maioria da população? Então, é algo que nós brasileiros, precisamos nos debruçar, precisamos pensar. Será que esse é o caminho certo mesmo? Ou que outro caminho seria possível, né? Será que a gente está num processo de se encaminhar para um outro processo de sociabilidade nacional, né? Eu não sei, eu acho que é um debate que está posto na nossa sociedade, é um debate em que essa democracia burguesa aqui presente no nosso país, ela tem sido contestada, ela tem sido questionada, exatamente por isso, né? Por ter sido capaz de colocar no poder uma pessoa que vai tão contra aos anseios da nossa sociedade. así es. Aldeo, un placer escucharte. Estamos en hora. La verdad que yo te seguiría escuchando y preguntándote sobre cosas que nos interesan a los asistentes sociales, como le dicen ahí, a los trabajadores sociales, como decimos nosotros.
y invitarte en algún momento para que vos puedas venir para la Argentina a Corrientes, a seguir debatiendo y pensando y construyendo con los trabajadores sociales para pensar en una Latinoamérica más grande, inclusiva, donde quepamos todos, ¿no? Blancos, negros, marrones, le digo yo, ¿no? Así que, bueno, agradecerte tu predisposición, de haber conversado con nosotros y contarnos un poco por dónde va tu investigaciones y el trabajo, un poco también el trabajo social de Brasil. Así que, bueno, un gusto. En otro momento sería un aplauso para el speaker, pero acá es un saludo virtual. Muito obrigado, Dario. Sinceramente, eu estou muito feliz e agradecido e lisonjeado pelo convite de poder estar aqui conversando com você e com os demais pessoas que estão vendo a gente. Eu penso que temos muita coisa ainda a falar, né? A conhecer dos nossos países. Infelizmente, a gente estamos aqui na América Latina, mas a gente se conhece muito pouco, né? Claro. E nós temos muitas coisas em comum, né? A América Latina, ela poderia ser uma potência mundial, mas eu penso que isso é um processo que a gente talvez caminhe futuramente para isso. E tem muita coisa que a gente pode falar ainda, especialmente sobre o serviço social, né? Aqui a gente chama de serviço social, vocês chamam de trabalho social, aí na Argentina. Então tem muita coisa que a gente pode falar, né? Sobre as especificidades do serviço social aqui no Brasil e o serviço social, o trabalho social aí na Argentina. Eu tentei trazer para vocês um pouco dessa minha experiência, dessa minha militância, desse meu envolvimento com a população negra aqui brasileira. Eu tenho procurado contribuir de alguma forma para esse debate, né, aqui no Brasil. A gente discutir questão racial e direitos humanos, para mim, é um prazer sempre. Então, eu estou à disposição de vocês, para a gente poder, em outro momento, sentar novamente, conversar, discutir, bater papo, trazer informações daqui do Brasil, buscar informações daí de vocês. Então eu agradeço imensamente o convite e me coloco à disposição para quando você quiser conversar novamente, a gente conversa sem problema nenhum. Tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigado você, querida. Tchau. Chao, chao.